Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Líder Antifrágil. Eu sou o engenheiro Vinícius Nunes, sou CEO da RM Negócios Inteligentes, sou mentor nos líderes antifrágeis e hoje tenho o prazer de ter aqui comigo dois convidados. A Márcia, que já é minha parceira do podcast, a Márcia Costa, especialista no desenvolvimento humano. Olá, Vinícius, boa tarde a você que está aí acompanhando a gente. É um baita prazer estar aqui com vocês, trocando ideias e falando de assuntos tão importantes. Muito obrigada, Vinícius, pelo convite. Obrigado, Márcia. E estou também com meu grande amigo, meu parceiro, meu amigo de infância, preciso comentar sobre isso, o Thiago Brainer. Ele é auxiliar técnico hoje do clube de Botafogo de Ribeirão Preto, é também proprietário da Brainers Sports, mas vou deixar ele se apresentar melhor. Que isso. Prazer Vinícius, prazer Márcia. Ótimo. Acompanhando o podcast sempre. Muita informação, canetinha para aprender na mão, né? Isso mesmo. E que seja proveitoso. Meu nome é Thiago, tenho 39 anos, atualmente trabalho no Botafogo de Ribeirão Preto, tenho uma longa caminhada no futebol, né? Há já 19 anos, sou pós-graduado em futebol, né? Em ciências do esporte, e atualmente tenho as licenças da CBF-A e licenças da Conmebol aqui na América do Sul. Um prazer falar com vocês e obrigado por toda a aprendizagem de sempre que vocês proporcionam a gente. Legal, Ti. Muito obrigado, meu. Muito obrigado pela sua presença. E já vamos começar, então, com uma pergunta boa para você. A gente estava até comentando aqui um pouquinho antes de você chegar, uma dúvida que nós temos, né, em relação qual a diferença ou quais as semelhanças em relação à liderança na academia, na Brainers Sports, com a sua equipe da Brainers Sports, comparado com a liderança no futebol. O que você vê de semelhança, de diferença? Como é isso para você no dia a dia, meu? Que legal. Liderar é o ato de inspirar pessoas, né? Então, quando eu lidero, eu inspiro pessoas. Eu tento fazê-las melhor. Então, eu acredito que, apesar de ser lideranças em locais opostos, são lideranças, né? E o grande papel do líder é fomentar a transformação. E eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito na relação socioafetiva. E trago isso para as minhas lideranças. Então, além de eu proporcionar ou buscar o desenvolvimento delas profissionais, eu também penso muito no desenvolvimento humano, que é o nosso carro-chefe. Isso eu levo aos meus jogadores e levo também a minha equipe para que eles se tornem pessoas melhores, não só profissionais melhores. Exato. E é muito interessante, né, Thiago, que a gente fala que essa é uma das grandes, né, habilidades que um líder tem que ter, né, de realmente inspirar e ajudar, muitas vezes, as pessoas a descobrirem potenciais que nem elas mesmas ainda descobriram nelas, né? Como que você trabalha isso? Você consegue enxergar nas pessoas que estão próximas a você, seus colaboradores, ou até mesmo os jogadores, que eles têm alguns potenciais que eles ainda não viram? Como que você consegue trazer isso para que eles possam lidar melhor com essas habilidades? Excelente pergunta. Eu, Thiago, sou um apaixonado por aprendizagem e ensinamento. É uma via de mão dupla, onde um depende do outro, né? Acredito muito que todo ser humano, Márcia, é proveniente de inteligências, né? Eu vou muito para a teoria de Gardner, onde ele cita as múltiplas inteligências, né? E eu acredito que todos têm a sua capacidade de aprendizagem. Cabe ao líder, ou ao coordenador, ao organizador, ou treinador, seja lá qual liderança, a mãe, né? Que nós falamos que é uma liderança pouco aqui. A mãe é uma liderança, né? Criar um filho do começo ao fim é uma liderança, os pais, né? Então, todos temos inerentemente a qualidade de líder conosco. Então, nós, como líderes, temos que saber tirar o melhor proveito das pessoas através do entendimento de cada inteligência. Então, tem alguns que são mais musicais, aprendem em ritmos, né? Tem alguns que são mais da área de matemática, aprendem mais com coisas mais diretas, mais pontuais. Existem pessoas que são mais mecânicas, né? Aprendem vendo outros se movimentarem. Tem pessoas que são mais auditivas, todos têm as suas capacidades. E isso, para mim, é um grande diferencial de um grande líder. É saber tirar o proveito e o melhor e qual inteligência
tem o seu mentorado, ou o seu aluno, ou o seu liderado, né? Seu jogador. Atleta. Perfeito. Legal. Tem uma frase legal do Einstein, você já deve ter escutado essa, né? Que ele fala assim, se você passar a vida julgando um peixe pela habilidade dele de escalar árvore, você vai achar que ele é um imbecil. Legal, perfeito. Né? Eu vou mais além, ó. Os meus jogadores se verem nesse podcast, eles vão amar, né? Eu brinco com eles, macaco é macaco, jacaré é jacaré. Você não vai ver macaco mergulhar na água e nem jacaré subir em cima da árvore. Cada um é proveniente da sua habilidade. Perfeito. E cada um tem certo. o melhor. E estão todos corretamente. Então, Exato. eu creio muito na característica que todos os seres humanos têm algo de proveito e têm algo melhor a dar. Isso mesmo. E é interessante, né? Quando a gente começa a trabalhar no desenvolvimento de pessoas, a gente usa muito o perfil comportamental para trabalhar com aquela pessoa. Então, eu entendo como lidar com o comunicador, eu entendo como lidar com o analista. O ponto é que muitas vezes os líderes não têm esse conhecimento. E aí é murro em ponta de faca, muitas vezes. Eu fico tentando, na minha perspectiva, tratar todo mundo com uma receitinha de bolo. Exato. E não é receitinha de bolo. Não. Vocês concordam comigo que não tem receita de bolo para lidar com o ser humano? Perfeito. Você tem que aprender e a buscar ter esse conhecimento do perfil comportamental. Concorda, Vinícius? Concordo totalmente, Márcia. É o que você falou de não ter uma receita única para todos, né? Exato. O que de repente funciona muito bem para um, Exato. para outro não encaixa, né? Eu até contei num outro episódio que a gente gravou, falando sobre uma história que eu ouvi numa palestra do Bernardinho. Legal. Não sei se você chegou a ver essa. Eu já devo ter visto. Que ele comenta assim que ele começou a perder a mão do time. O Brasil começou a perder. Esse tá no livro dele, né? Tá no livro dele, exatamente. né? E o Bruninho chegou e comentou pra ele, falou, pô, seu estilo tá errado. Exatamente. Teve isso, né? Teve. E teve de outra parte também. Dentro do livro ele comenta que dentro de uma parte da cobrança, por ele ser tão efetivo e querer as coisas corretas e certas, jogadores que se esforcem, porque, como o Bernardinho diz, a ordem primeiro é trabalho, depois talento, igual a sucesso. Olha aí. A ordem não pode se inverter, né? Ele diz bastante sobre isso. Então, dentro de uma ordem, os jogadores começaram a ver quando outros jogadores eram convocados e não trabalhavam tanto quanto aquela equipe vencedora trabalhava, eles mesmos chegavam ao Bernardinho e falavam, olha, cara, esse cara não é tão trabalhador e talvez esse cara não vá fazer o nosso grupo coletivo alcançar objetivos maiores, né? Então, o Bernardinho, na passagem dele, é um grande líder, né? É um grande líder, né? É um grande líder. Um dos maiores exemplos, né, Pra de mim, liderança que a dentro gente... da área do esporte, um Incrível, grande exemplo, né? incrível. Um grande exemplo, né? Incrível. Um outro também que eu queria conversar com você sobre ele, e a gente até comentou também um pouquinho sobre isso, eu e a Márcia, um episódio interessante que aconteceu com o Fernando Diniz, né? Sim. Que ele é uma pessoa diferenciada, você já falava dele Sim. lá atrás, eu lembro bem. Lembra? Você falava do Fernando Diniz muito antes dele ter esse sucesso que ele tem hoje. Sim, graças a Lembro que Deus, você já eu falava, sou mesmo fã você sendo das corintiano, ideias dele. né? Mesmo sendo um corintiano, ele falava isso, né? Falou, pô, o Fernando Diniz Eu é sou diferente. Botafogo, hein, cara? É, hoje sou. Tira isso. Mas assim, eu acho muito interessante aquele episódio quando ele teve aquele problema no São Paulo, com o Tietê. Lembra? Foi porque o São Sim. Paulo estava vindo muito bem, estava numa onda de ganhar. Um baita de um treinador diferenciado, estrategista, que tem... Criatividade, né? Criatividade, ele traz inovação para o futebol, que já exatamente. ninguém estava trazendo mais. Exatamente. Né? Pelo pouco que eu acompanho, que eu sei do futebol. Que legal, Vinícius. Mas aí ele foi lá e num pequeno erro de gestão emocional Exato. e acabou com todo um projeto, não foi? Eu acredito que o Diniz é um cara que ele vem se desenvolvendo nisso. Hoje, após as passagens, principalmente agora no Fluminense, ele tem o jeito enérgico dele de lidar, mas isso bastidores do futebol. O Diniz é um cara que se preocupa muito socioafetivamente com Com o atleta os atletas, né? Ele acredita que a relação que ele estabelece com o atleta transcende o campo, né? Não é o campo o principal agente que vai desenvolver com que ele seja um vencedor. Ele acredita que a relação social, o carinho, a reciprocidade, o companheirismo vai levar a benefícios maiores. Então, coisas como perguntar
pai, né? Perguntar da mãe, sabendo o nome da mãe. Eu acho que isso, para nós que somos gestores também, eu sou um treinador, mas hoje também coordeno a minha assessoria e eu acredito muito nisso. Hoje eu conheço os meus sócios, os meus colaboradores, né? Eu não gosto nem de usar a palavra funcionário, porque funcionário vem de função. Ou faço a minha função, tá tudo bem. Não, na nossa empresa, nós acreditamos na palavra colaboração, que vem de cooperação. Quanto mais eu coopero, mais eu tenho, né? E essa relação nós temos que criar. Isso vai fazer com que as pessoas deem mais a você, porque elas se sentem importantes. E eu acho que esse é o grande mérito dele. A grande mérito dele no processo. E é bem interessante, eu falo que essa é uma das magias da liderança, quando ela consegue desenvolver essa conexão com as pessoas que trabalham com ela, com os seus colaboradores, né? Porque você trabalha comigo, não para mim. Exatamente. Né? E quando você entende que as pessoas estão caminhando com você, o resultado virá através de pessoas, né? Então, não adianta eu usar as pessoas para o sucesso. Por quê? Porque as pessoas vão entender que elas estão sendo usadas em alguns momentos. Então, você pode tirar proveito num primeiro momento, mas pode ter certeza que eu não vou me comprometer com você no próximo. Legal. Então, quando você trabalha com um líder nessa concepção de que pessoas, sim, elas podem extrair o melhor quando elas entendem aquilo que a gente estava falando um pouco antes, que elas são reconhecidas, que elas são importantes e que elas têm as suas especificidades, né? Eu penso por igual, Márcia, e eu acredito que o interesse gera a atenção, né? Exato. Então, quanto mais eu me interesso, mais eu tenho a me atentar. Esse é um grande perfil de um líder. O líder deve fazer as pessoas se interessarem. Quanto mais ele faz a pessoa se interessar, mais ele vai adquirir a atenção delas. Exato. Mas por mais tempo de atenção, eu vou conseguir atingir um estágio ainda maior, que é a concentração. Perfeito. Aí, quando a pessoa entra em estado de concentração, porque ela entende que aquilo que eu quero ensinar é interessante, ela tende a ter uma aprendizagem melhor e mais fácil. É criado uma conexão entre as pessoas, né? E isso é o mais interessante. Incrível. Eu fiquei suspeito, porque assim, o Fernando Diniz, eu também aprendi a gostar dele, pelo estilo dele, pelo jeito dele. E achei muito legal quando eles foram campeão agora na Libertadores, né? Foram entrevistar ele naquela coletiva final. E ele falou assim, ó, vocês hoje estão me vangloriando, me valorizando, mas se eu tivesse perdido, eu não era nada disso que vocês estão falando. Então falou, então eu sou bom só porque eu ganhei. Se eu tivesse perdido, então era tudo o contrário disso. Tudo ao contrário. Ele falou, eu não sou bom pelo que vocês estão falando, eu sou bom não porque eu ganhei. Eu sou bom porque eu nunca desisti. Exatamente, perfeito. Foi a declaração. Foi muito bacana essa. Muito legal. Ele falou isso na coletiva, foi fantástico. E vai muito em linha daquilo que você acredita de você mesmo. Porque muitas vezes você precisa da aprovação do outro. Você precisa que o outro diga que você é bom o tempo inteiro. Para que você se sinta bom. Né? Mas muitas vezes não, na realidade a energia tem que vir de você. Exatamente. Você tem que aprender a entender. Então pode ser que eu vá perder alguns jogos, vou perder, mas eu vou deixar de ser tão bom? Porque eu perdi esse jogo, eu tenho que aprender com o que me fez perder esse jogo para que no próximo eu seja melhor. Olha que interessante. Eu acho muito legal essa temática e é por aí, Márcia. Hoje até nossas palavras vêm sendo às vezes de uma forma pejorada, né? Por exemplo, hoje a motivação está em baixa, né? A palavra motivação não anda na melhor forma porque ela foi trocada pela disciplina, né? Hoje as pessoas acham que ser disciplinado é mais, e eu não acredito nisso. As duas andam aliadas, elas são parceiras. A motivação é um motivo para quê, né? É o que vai me levar. E a disciplina é o que eu tenho que fazer porque tem que ser feito, ponto. Nem todos os dias eu vou estar motivado e apaixonado pelo que eu vou fazer, mas eu tenho que estar fazendo e da melhor maneira. Vai até sobre a palavra compromisso e comprometimento. Eu gosto muito da palavra compromisso, porém compromisso é estar junto. Comprometimento é estar junto e fazer bem feito. Eu acho que esse é eu acredito que esse é o grande diferencial das pessoas que estão motivadas, elas não estão só compromissadas, elas estão comprometidas, né? Elas estão ali fazendo o melhor delas.
além do que elas podem fazer. Isso mesmo. E isso é fantástico quando o ser humano atinge esse estágio. É lindo, né? A gente fala bastante, né, do compromisso no café da manhã, né? Que a gente faz sempre essa analogia, né? Da galinha e o porco. Quem está comprometido e quem está envolvido, né? A galinha dá os ovos, né? Ela tá envolvida. Mas quem está verdadeiramente comprometido, que dá lá que dá a pele, que dá o toicinho, é o porco, né? E muitas vezes você vê as pessoas, né? Que no primeiro momento ela tira o pé, no primeiro momento ela olha o organismo como se fosse só a área dela, né? E não o todo. Isso deve acontecer muito no time, né? Como que a gente consegue trazer o time para que eles entendam que não adianta ter um único herói no campo, né? Um único Neymar, se todo o time não estiver trabalhando para que o resultado venha como um todo. Como que a gente faz isso como um técnico? Vamos lá. Vou começar por um tema mais que é complicado. Por exemplo, a vaidade. Perfeito. A vaidade, todos nós somos vaidosos. O problema é como ela é manifestada e quando ela é manifestada, né? Mas todos nós somos vaidosos. Errôneo é aquele que acha que não é. Ele é sim. Qual é a mulher que não se olha no espelho antes de sair, não volta, né? Qual o homem que não dá uma mexida na gravata ou coloca um perfume, né? Isso é um grau de vaidade, um grau menor de vaidade, mas é uma vaidade. Então, todos nós somos vaidosos. Num time de futebol existe a vaidade. Perfeito. Porque num time de futebol tem as questões do mais importante e dos menos importantes. E esse, para mim, é o grande segredo de um treinador. Na verdade, não de um treinador. Acho que na vida, eu acredito que todos gostam de se sentir importantes. Se eu consigo correlacionar nos meus modelos de treino para que todos se sintam mais importantes, melhor vai ser. Sempre haverá num jogo de futebol, jogam 11, né, Márcia? E aí fica mais 8 ali no banco de reserva, às vezes entra 4 e 4 não fica. E aí começa a se despertar a vaidade, os interesses pessoais. E cabe ao treinador mostrar que aquele cara que não entrou no jogo, ele tem a importância tal dele. Perfeito. E que em tal momento ele pode ser importante. Basta ele querer continuar sendo importante. Não basta não fui importante hoje, não sou mais. Não. Naquele momento, talvez o seu grau de importância não foi tão relevante. Perfeito. Mas você não deixou de ser relevante. Nós teríamos 17 jogadores. Nós temos 18, graças a você. Você tem importância. Você estava aqui à disposição e o jogo talvez não propiciou a sua entrada por não precisarmos das suas virtudes, das suas qualidades. E olha, sua qualidade, sua virtude é essa. Então, assim, o treinador tem que estar sempre falando com eles, principalmente conversas individuais, né? Nosso treinador faz isso bastante lá. Eu, como auxiliar, eu crio um canal de conexão maior com os atletas, porque falando sobre líder e liderança, né? O meu treinador hoje é o líder, eu sou auxiliar técnico na equipe ao qual estou e na minha empresa eu sou o líder maior, então são papéis distintos. Então lá eu proporciono uma liderança. E o que eu acredito que é a diferença de líder e liderança? Líder é aquele que comanda, que transforma, que, enfim, proporciona e tira o melhor dos seus atletas. E a liderança está ali para complementar o que o líder não pode dar. Então, muitas vezes, o líder ele não consegue ser a todo instante empático, carismático, ele não consegue ser flexível, né? Algumas vezes ele tem que ser inflexível porque ele está numa posição de tomar decisões, né? E cabe aos auxiliares, que são as colideranças, né? Estarem ali para auxiliar o pensamento maior e o objetivo principal, fazendo com que todos se sintam parte do processo. Perfeito. Top. Muito bacana. E é interessante, né? Porque nesse contexto das pessoas saberem da sua importância, na hora que vir uma oportunidade, você está preparado para ela. Porque se você não se sente importante, se você não se sente parte do time, na hora que a oportunidade chegar, será que você vai estar dando o seu 100%? Ou você está lá desanimado no banco, está achando que não faz parte do time, energia baixa. que a energia baixa, aí você vai entrar no campo, será que você vai dar mesmo gás? Fantástico, adorei, quanto viu? vai... Exato. Muito e bom, uma Thiago. dúvida, tio, um ponto importante. Falando sobre o que a gente comentou também em outros episódios, você pode acrescentar pra gente nesse tema, né? Estou me sentindo feliz demais aqui. A ideia dos jovens, né, Márcia? Dos jovens, como que funciona para você a questão dos jovens atletas? Que você trabalha tanto com profissionais de uma idade mais elevada, maior, como com pessoas de baixa idade, né?
como identificar quem tem perfil de líder dentro daquele pessoal novo? Como transformar aquela pessoa num líder? Legal. Você também forma líder, né? Como que você trabalha isso hoje? Que legal. Eu acredito que todo mundo tem uma maturação cognitiva que vai ter o tempo certo para que aconteça, né, Vini? Então, pessoas maturam cognitivamente mais rápido. Vamos colocar entre homem e mulher. A mulher tem uma maturação cognitiva um pouquinho mais adiantada que a nossa, pelas relações fisiológicas que acontecem com ela um pouco mais cedo que com a gente, né? Eu creio muito que os perfis de líder traçados pelos perfis individuais, né? Eles se manifestam quando o jogador, por alto si mesmo, eles já vão relacionando quem é a liderança deles. Eu participei já de equipes, né, falando que hoje eu estou no sub-20, né, Vini? Então, eu já trabalhei em sub-20 e em profissionais. Quando a gente lidar com profissionais, geralmente o líder, né, é o cara que tem mais respeito. Ou é o melhor jogador, ou é o cara que... Uma liderança técnica, às vezes. É uma vezes. liderança técnica analítica. Ela é uma liderança ali já voltada ao cara. O cara tem o melhor salário, ele tem mais experiência, né, também. É um bom jogador. Geralmente o jogador que ganha mais é um jogador que é mais vivido, passou por mais clubes, então tem mais valor, né? O valor dele no futebol é maior. E já na categoria de base, existem outros fatores que é legais. Aí varia geralmente do cara mais engraçado, o cara mais comunicativo, né? É o cara que comanda mais o vestiário e muito competitivo, ele se transforma em uma liderança pelos esses 4 fatores, porque ele tem um bom relacionamento interpessoal e intrapessoal, né? Acontece muitas vezes de liderar pelo exemplo, né? Esse ano, numa das escolhas para capitão, foi uma liderança por exemplo. Era um menino que treinava mais, era um menino que se dedicava mais, era um menino muito correto, e é um menino que acreditávamos que ele deveria ser devido ao bom exemplo que ele dá a todos nós de trabalho, né, de esforço, que era um dos valores da nossa equipe, né? Então, assim, eu achei fantástico a escolha por esse fator, porque aquilo criou uma identidade nossa. Nós, quando vamos montar uma equipe de futebol, as pessoas acham que hoje futebol, vou montar um time lá, eu pego o João, o Zé, não é, né? É assim, né? Nós vamos escolher valores, nós vamos escolher formações, nós vamos escolher condutas, né, que vão nos levar. E dentro de todos esses valores, essa carta que nós tínhamos, que acreditávamos, o treinador que tem o papel maior de escolha de capitão, ele acreditava que tinha que ser um cara que liderasse pelo exemplo, e a escolha foi de tal menino. Olha que legal. E sabe por que eu entrei com essa dúvida? Assim, eu vejo muito isso nos nossos clientes, na indústria. Uma grande dificuldade dos gestores, dos diretores, das organizações, identificar um líder dentro daquele pessoal chão de fábrica. E aí muitas vezes vai pela parte técnica. Pô, aquele é o melhor funcionário, então eu vou transformar ele no líder. E aí é um grande risco. Sim. Porque ele é o melhor funcionário em fazer aquela atividade. Não necessariamente ele vai ser um bom condutor da equipe. Exatamente. E isso que acaba acontecendo. Ele promove um funcionário que era muito bom, que de repente não vai ter um bom desempenho como líder, e depois vai ter um problema grande, que você não pode rebaixar ele novamente. Que legal. E lá, quando você subiu ele para líder, normalmente você mudou de função. Você muda ele de cargo, né? Troca ele como um líder, benefício, então aumenta salário, muda as condições da pessoa e tal, e ela vai se transformar num líder. Só que se ele não tiver aquela desenvoltura, que é o que você explicou antes, de conduzir a equipe, fazer todo mundo abraçar o teu propósito, aí não funcionou. Só que aí você não tem o que fazer mais com aquela pessoa. Isso mesmo. Aí você acaba tendo que tirar da empresa um ótimo funcionário que você tinha, pela má escolha do líder. Isso acontece, né? Muito. Eu trabalhei a minha vida inteira como na área de TI, né? Então, na área de tecnologia. O que acontece? Você tem excelentes técnicos, né? Que são pessoas que conhecem muito, mas a habilidade de lidar com pessoas, você não tem. Legal. Então, como que eu vou promover? E as grandes empresas entenderam que isso era realmente um impacto. E foi criada a carreira em Y. Você não precisa ser líder para você ganhar em benefícios, promoções. Você consegue ter uma carreira técnica que você vai ter o mesmo reconhecimento, porque aí você vai com uma expertise, né? Você vai com o especialista, do que um líder. Porque antes, eu cheguei no topo da minha carreira como técnico. O que eu vou ser agora? Eu vou ser um gestor. Exato. Só que gestor tem que saber lidar com pessoas. Isso aí. Senão você
aí, né? Exatamente Perfeito. isso. Mas tem um ponto muito interessante. Isso é dentro dessas áreas técnicas. Eu sempre falo para os meus mentorados que as oportunidades virão para aquele que é o que ele busca ter. Olha que Legal. interessante. Eu tenho que ser para ter. ter. Porque numa Nossa, empresa, quando a oportunidade vier, ou até a mesmo vaga no pra esporte, jogar, né? a vaga, como tudo na vida, né? Exato. Interessante. Se eu não for aquele exemplo, se eu não souber já o que se espera de mim, pode ser que a oportunidade vai ser passada para outro. Exato. E eu estou querendo aquilo, mas espera lá, eu estou preparado para aquilo que eu quero ter? Então, é diferente. Primeiro, eu tenho que ser aquilo que eu quero ter. Legal. Porque as pessoas vão me olhar com os olhos diferentes. Olha lá. Como se já fosse. Exato. Perfeito. Essa pessoa, ela tem essa experiência que eu busco. Perfeito. Então, é aqui que eu vou encaixar. Perfeito. E muitas Perfeito. vezes, dentro de algumas empresas que eu trabalho, as pessoas falam, mas olha, não tem oportunidade para as pessoas internas. Por que não tem oportunidade para as pessoas internas? Porque elas estão, muitas vezes, acomodadas e não buscaram entender qual é o próximo passo Exato. para a promoção que Perfeito. precisa ter. Exato. Eu acredito Né? que a oportunidade anda junto com a capacidade. Com certeza. Quanto mais capaz eu Isso sou, aí. mais oportunidades eu crio. E as pessoas costumam confundir com sorte, né? Não, sorte não. Essa é cara. outra história que com você vai longe, Lembra? né? Sorte não, cara. Sorte não é. Sorte eu acredito que sorte é a condição de capacidade mais oportunidade. Com Quanto mais capaz e oportuno eu sou, mas eu crio as minhas condições. Eu costumo dizer aos amigos que quando a assessoria esportiva cresceu, a Brainer Sports, eu comecei ela com R$0, né? Eu não tinha nada, eu tinha 2 braços, as pernas e muita vontade, né? A vontade de acordar cedo e trabalhar e fazer acontecer. E eu via uma oportunidade no mercado, né? De trabalho. Então eu Quantos comecei- anos já, Tico, a São empresa? 10 anos, 11 Aí, anos olha. agora. Que fantástico. Vivemos uma pandemia, o cisne negro. É verdade. Nós estávamos Exato. por lá, eu vi Passou esse por podcast um. também. Então, e é a verdade. E depois que você falou do cisne negro, que é uma coisa que eu trago também para a minha vida, mas nós também temos cisnes negros diários, né? Temos. Porque nós não conseguimos controlar tudo, correto, Márcia? Com certeza. Então, esse é o grande segredo das oportunidades. Eu tenho que arriscar, Claro. eu tenho que tentar. Eu não posso ficar focado no erro. É tentativa e acerto. Isso mesmo. Não tem erro. É tentativa e acerto, não existe erro. Exato. Se as coisas não aconteceram, não foi erro. Comece de novo. Isso me fez ser bom, né? Tem até aquela famosa frase do Jordan, né? Que ele fala, errei 9.000 arremessos, por isso sou o melhor do mundo. Exatamente. Né? Isso Não, mesmo. Exatamente. ele não se transformou no melhor sem errar, né? Claro, foram horas de dedicação, de trabalho. E aí tem sorte, né? E aí foi sorte. Aí bola no veio final na ele cara, começa a ter né? sorte. Exato, mas é o que as pessoas vão dizer para aquelas que não têm a mesma garra, a mesma energia. Foi sorte. Por quê? Porque até para eu mesmo não me cobrar tanto, né? Interessante. Tem um livro muito bacana Legal. que eu indico, que é Picos e Vales. Picos e Vales vai mostrar que nem sempre você está no pico. Tem hora que você está no vale. Mas tem coisa que você só vai aprender na hora que você está no vale. Legal. Por quê? Porque são nos vales que os desafios acontecem. E que você vai ter que ter outras formas de pensar para ter novos resultados. Exatamente. Perfeito. Olha que interessante. Perfeito. Então, como que eu posso, nesses vales, aprender Aproveitar. e para ficar mais nos picos? Perfeito. O equilíbrio Exato. nunca é uma situação boa para os negócios, né? As pessoas falam, meu negócio é equilibrado. Cuidado. Exato. Cuidado. Talvez está faltando desafio, né? Cuidado, cara. Exato. Cuidado, se o negócio está equilibrado, cuidado. É isso Desafia-se. Exatamente. Cria uma outra empresa, Perfeito. cria algo para talvez você se desafiar. Estimular, né, Mas tio? não acredite que o equilíbrio seja pleno, algo que não vai te levar a um decêncio. Exatamente. Né? Nós estamos propícios a cisnes negros, né? Perfeito. Na vida. E quanto mais nós nos desafiamos no vale, melhor é. Isso. E o livro do Phil Jackson, 11 Anéis também, do Jordan, falando sobre a importância do esforço, né? Voltado ao trabalho. Chega uma hora que eles contratam lá o Dennis Rodman lá, né? O cara era um Isso. bad boy, o cara era brabo.
E até o Jordan questiona, né? E o Phil acreditava que a equipe precisava de um cara que trabalhasse, né? Que trabalhasse duro, que pegasse os rebotes para que o Jordan pudesse converter em cestas, né? Então, como essa história é importante para os negócios. A gente às vezes precisa Exato. não só dos talentos, mas também precisamos dos trabalhos duros, né? Pessoas que trabalhem duro para Exato. que os talentos possam continuar. E a somatória de trabalho mais talento, igual sucesso, como o Bernardinho mesmo fala. Exato. Fantástico. E é muito interessante quando você fala que a gente cai, né, na média. O que acontece? Se você não está buscando uma inovação, pode ser que o seu concorrente esteja. Então, a gente Márcia, traz que legal. aquela Perfeito. história muito da Kodak, né? Poxa, o engenheiro veio e me mostrou que o caminho novo que está por vir. Não, mas espera lá, eu tenho um market share de quase 90% do mercado. Você acha que eu vou mexer nisso? Não, tá tudo certo. Só que se você não mexe, virão os seus concorrentes que vão mexer. E vai vir o tsunami que vai te encobrir. Então, você tem que estar à frente dessas novas oportunidades. O que se espera dessa minha empresa agora? O que está vindo? Porque você vai gerando esse desconforto para que você possa continuar crescendo. Voltar a Olha que crescer, né? É interessante. isso, né, Márcia? É o ciclo, né? Isso é muito legal porque a gente tem visto isso começar a acontecer nas indústrias, é algo, um Perfeito. movimento Isso novo mesmo. ainda, essa ideia da antifragilidade, Isso que é mesmo. mais ou menos assim, é gostar do problema. Isso mesmo. Exatamente. Porque sem o problema não tem crescimento. Exato. E é legal estar aqui com um profissional da educação Exato. física, né, que vai saber explicar até melhor sobre isso. Que legal. Mas, por exemplo, um músculo não cresce sem você destruir ele primeiro. Está em estado de Não é? homeostase, equilibrado. Você primeiro Exatamente, tem que destrói gerar o o músculo, estímulo. estressa aí chama de ele. catabolismo, né? Certo. Primeiro destrói, faz parte do Estressa processo ele. muscular, estressa através de tensões musculares, né? Para que depois ele volte melhor. Ele consiga no descanso, com o sono, com a alimentação, ter todos os substratos energéticos que vão aumentar as proteínas contráteis daquele músculo lá. E aquele músculo fica melhor do que ele era antes. Maior, do com mais estresse. fibras. Né? Isso é incrível, né? Interessante, né? Então, muitas indústrias, é o que você falou mesmo, se ela está buscando só equilíbrio e não tem nada acontecendo errado, não tem problema, talvez está bem nesse momento, né? Exato. De estimular, aumentar, subir a régua, fazer uma movimentação, para justamente sentir o problema e ter que melhorar depois dele, né? Exatamente. Da mesma forma como funciona o Legal. músculo, né? Fantástico. Se ele ficar muito ali em repouso, Sem anabolismo não vai ter Isso construção. mesmo. Então, catabolismo e anabolismo. Destrói e constrói, né? Exato. E às vezes nós precisamos disso. Eu acredito que muito que estar numa vida razoável não vai te levar ao sucesso. Eu até brinco, né? Mar manso não faz bom marinheiro, isso né? que eu ia Verdade. dizer. Você precisa fantástico. de... Eu preciso estar ali para É o temporal que vai fazer você forte, né? para que eu consiga pilotar aquele barco, para que eu crie alternativas e rotas Isso. que vão me fazer mais fortes, vão me fazer melhor. Isso. O pensar fora da caixa, né? Exato, E Márcia. muitas vezes o líder espera que só ele tenha esse insight. Né? É verdade. Mas muitas vezes eu tenho uma frase que eu sempre Legal. falo, né? Você vai lá conversar com os seus mineradores, aí o pessoal fala, mas Márcia, eu nem trabalho em mineradora, né? Eu falo, minerador é lá naquela pessoa que está extraindo o diamante. Legal. Aquela pessoa que está cutucando lá, Bacana. porque muitas vezes ela tem ideias, porque ela está lá na frente do cliente. Ela está lá na frente, na roda da frente. Ela vai te trazer alguma inovação que pode ser que você não esteja visualizando. Legal. É Então, verdade. o líder, ele tem que estar constantemente, independente de qual seja a área, falando, tá bom, quais as inovações, o que vocês esperam de nós? Perfeito. O que podemos estar tendo de posicionamento diferente para que vocês se sintam valorizados, reconhecidos, para que a gente possa ter um resultado melhor? O que vocês esperam da liderança? Porque a gente sabe o que a gente espera de Exatamente. vocês. Olha só que interessante. Legal. Mas aí você já tem a solução ali perto de você e nem imagina, né? Exato. Ela tá mais fácil do que o que você pensa, E você né? vai fazer aí buscar gênios do mercado. Talvez está ali com você a solução, né? Exato. Um ponto legal, tocando nesse Fantástico. assunto que a gente está falando de inovação, eu aprendi isso também numa pós-graduação, achei muito legal. Na aula de inovação mesmo, Legal. com o professor Murilo Gun. Ele é incrível, né, meu? Ele
já foi comediante, já foi um pouco de tudo, né? Murilo é incrível mesmo. E ele fala um negócio bem legal, que a gente, como especialista, busca estudar cada vez mais aquilo que a gente é especialista. Isso. Então você vai estudando mais, então cada vez mais... Interesse, né? Eu tenho o teu interesse pela interesse, aprendizagem. só que ele fala assim, cada vez mais, entre aspas, do mesmo. Você está estudando mais do mesmo. Então, ele chama do T. Você tem que aprender legal. em T. Então, você está aprendendo aqui, ó, na primeira parte do T. É aprender sobre a tua área. Por exemplo, no meu caso, a gestão. Então, por muitos anos, mais de 10 anos, eu estudei gestão. Fiz 4 pós-graduações, depois 2 mestrado, e só na gestão. Então, tudo que eu buscava estudar era do mesmo assunto. Ele falou, você vai ter problema de criatividade. Porque Exatamente. todos os seus estudos são do mesmo tema. Perfeito. Ele falou, por isso que a gente tem que ser o T. Aqui, a tua área de especialidade. Perfeito. E aqui, essa outra parte do T, o que não tem nada a ver com a sua especialidade. Vai procurar outras coisas, vai viver outras coisas, e é ali que você vai cruzar. Por quê? Quando você começar a cruzar uma coisa com a outra, você vai falar, pô, isso aqui eu posso fazer lá na minha área. Muito bacana. Exatamente. E aí ele puxa para a perfeito. ideia de combinatividade. Então não é criatividade, ele fala é uma combinatividade. Que legal, que Porque legal. nós combinamos uma coisa com outra e cria algo novo. Legal No demais. fundo, você está cruzando ideias. É bacana. E ele dá até o exemplo da revista Tititi. Fala, por exemplo, eu nunca iria comprar uma revista Tititi. Pois bem, vou comprar. E aí, quando eu comprei a revista e começo a olhar, ela falou, opa, peraí, é assim que fazem propaganda nesse negócio aqui? Eu legal. nunca pensei desse jeito. Olha aí. E aquilo te dá uma Deu um brecha de insight usar pra aquilo no teu Pra negócio. outra área. Olha só. Incrível, né? Muito a gente bacana. sair daquela nossa linha de estudo só no nosso foco, né? E dentro dessa temática é bem legal. Vinícius. Lá no futebol, por exemplo, no futebol com as crianças, dentro dos modelos de aprendizagem, eu acredito muito na descoberta guiada. O que seja descoberta guiada, eu não dou o conteúdo à criança que eu quero, eu não dou o objetivo da atividade. Eu deixo ela ir buscar o conhecimento, através de uma forma onde eu vou levá-la para o ponto que eu quero que ela chegue. Sem Entendi. que eu seja automaticamente direto com ela. Eu vou deixar ela criar as possibilidades, criar as alternativas. Às vezes algumas crianças vão dar uma volta maior, como vai ter uma criança que vai criar uma alternativa, vai pular o meio do alambrado e vai chegar no objetivo X. Perfeito. Da e forma vai tá dela. legal, e as duas vão estar corretas. Então, dentro dessa descoberta guiada, quando nós abrimos essa ferramenta para os nossos atletas, para os nossos colaboradores, para as pessoas, nós aprendemos. Porque nós aprendemos, às vezes, caminhos e temos insights que nós não teríamos. Porque uma cabeça pensa bem, 3 cabeças pensam excelente, 10 é fenomenal. Quanto mais cabeças pensantes nós temos, trocando ideia, partindo de um objetivo, melhor é. Então, esse é o grande caminho. Às vezes eu quero aprender alguma coisa, eu só dou um objetivo, falo, pega o copo para mim. Alguém vai tomar uma Deixa atitude. eles- Olha que né? legal. Fantástico. Alguém vai tentar, se não alcançar, puxar um papel, ou alguém vai criar alternativas. Vão tentar e vão acertar, não vão errar, né? Como eu falei. Isso vão mesmo. tentar e acertar. E na construção do conhecimento, nós vamos direcionando eles. Olha, por aqui é mais fácil, por aqui é legal, Olha e aqui. vamos criando alternativas. Então, por Fantástico. exemplo, dentro das nossas escolas de futebol, a gente acredita muito nesse processo da gente gerar o conhecimento através da descoberta guiada. Fantástico. Que legal. Muito bacana. Isso é puro antifrágil, né? Exato. Porque você valoriza o erro. Não o erro, né? O que você falou, não tem errado. Não tem errado. Pelo Exato. contrário, são formas diferentes de resolver o mesmo problema. Exatamente. Isso Que é o mesmo. que a escola tradicional não faz, né? Exato. Ali você tem que repetir o que o professor explicou e se você não fizer exatamente igual, tá errado. Exatamente. É o uma oposto, maneira né? oposto, né? E ainda dizem que é construtivista, né? Eu não consigo enxergar até hoje, né? Mas Ali não está incentivando a raciocinar, né? A criatividade, tá, né, está incentivando a repetir. Repetição. Qual a palavra que você usou? Combinatividade. É que a pessoa vai combinar Exato, soluções não, diferentes e vai perfeito. criar, né? Algo que a gente aprende, correto? E esse acho que é a grande troca da vida. Essa é o grande motivo da gente trocar experiências. É muito legal. Exato. E eu vejo que muita coisa está mudando, né? Principalmente com programas como esse, pessoas e líderes mais esclarecidos trazendo informação. Então, acho que nós estamos num momento, né, que as coisas estão
as pessoas estão realmente buscando novas formas, né? Para que realmente as coisas e as situações melhorem de um jeito ou de outro. Agora, sabe um ponto que eu queria te perguntar, Thiago, que é bem interessante? A gente fala muito da equipe, mas como o próprio líder que lida o tempo inteiro, né, com situações de pico e de vale, como que ele lida com as suas emoções? Porque uma hora eu estou ganhando, outra hora eu estou no vale. Boa. E como que ele consegue lidar com a emoção dele para que ele possa olhar para o time e falar assim, gente, tudo bem, eu estou no vale, mas vamos lá, vamos fazer as coisas acontecerem. Boa. Como que esse líder trabalha? Pô, que legal. Eu acredito que esse é o grande diferencial dos treinadores, Exato. falando de futebol, né? O cara que consegue, dentro da adversidade, criar uma solução. E bons treinadores, bons líderes, na adversidade, criam boas soluções. Perfeito. Eu acredito muito que as nossas decisões, Márcia, é uma temática que eu venho me especializando bastante, principalmente nas questões de pauta, de como lidar, como que eu vou levar a informação. Porque o problema é uma informação. Eu estou Perfeito. informando que tem um problema. Como eu posso informar que tem uma solução? Então, eu acredito muito que as nossas decisões, elas são muito vinculadas aos nossos sistemas emocionais. Nós temos Perfeito. 3 simples, né? E a gente é baseado as nossas respostas pelo nosso sistema emocional, ou seja, pelas experiências que nós já vivemos e criamos alguns traumas. Isso Nós mesmo. sabemos que aprendemos ou por repetição, o ser humano só aprende ou por repetição, Olha aí. ou por observação, e principalmente o maior aprendizagem do ser humano é por impacto emocional. Olha aí. O que isso vai aí. ficar para sua vida é Pode sempre ficar. o que te impactou Isso mesmo. emocionalmente, né? Teve um impacto muito grande Isso que mesmo. vai te levar à memória de médio e longo prazo. Então, o treinador eficiente, por ele já ter tanta vivência de jogos e tantas experiências, tanta Perfeito. expertise, ele tem que, naquele momento onde ele tem que tomar uma decisão, em vez de ele ser reativo, ele procurar o lado emocional dele, o lado límbico dele, para que ele possa acessar junto com esse lado límbico também o lado racional, que é a informação longa, né? Onde eu consigo não pensar longo, para que ele tome decisões onde ele busque, através das outras experiências, acalmar a equipe dele. Ou seja, um treinador reativo muitas vezes vai causar mais a reação que está ali. Olha Então, aí. se tem um time com raiva, eu vou causar mais raiva. Se eu tô com um time muito passivo, né, que não está ali agressivo no jogo, né, agressividade de jogo, eu vou ter um time passivo. Então, assim, o treinador ele tem que estar muito calmo para acessar essa parte do cérebro dele e conseguir, consequentemente, criar alternativas onde ele vai fazer o atleta dele entender. fantástico. Através de uma pauta simples, Márcia, para mim concluir até, para não ficar tão longo. Estamos num problema perdendo o jogo. Eu tenho que criar uma sintonia de gerar dopamina no cérebro do meu jogador que está no meio da adrenalina pura. Olha aí. Né? Ele está no meio da atividade. Então, a atividade gera a adrenalina. Então, eu vou ter que criar uma pauta para ele ali no vestiário. Ó, vamos fazer o gol. Né? Eu estou criando uma... Perfeito. Pô, vamos fazer o gol, dopamina, né? Pô, que legal. Né? Legal. E aí, dentro disso, eu vou criar um caminho, né? Ó, como nós vamos fazer o gol? Para ativar mais a adrenalina, que são os nossos neurotransmissores. Nós vamos fazer o gol pela direita, pela esquerda, nós vamos ali. Eu vou dar um Perfeito. plano pro cara. Isso né? mesmo. Olha Para quê? Para que no final a gente consiga empatar e depois buscar o segundo gol e quem sabe sair vencedor. Então aí ali eu tô ativando também a serotonina, né? São os neurotransmissores. Esse caminho do cérebro, esse caminho de saber trabalhar o treinador de futebol, saber trabalhar com as pautas é muito importante. Claro que no jogo de futebol a gente não pensa tão assim, né, com essas pautas tão calmas e claras. A gente usa algumas palavras, mas o sentido tem que ser esse. Perfeito. A gente gerar interesse, a gente gerar vontade, tesão de fazer o jogo acontecer. Perfeito. E depois, por fim, a falar, olha, vamos comemorar, ganhamos, né? Deu certo. Deu certo. Para que Que o cérebro legal, imagine, né? Que é o último pilar da aprendizagem, que a gente Que também legal. aprende por imaginação. Olha Que legal. fantástico. Isso é muito interessante que você falou, porque acabou Walt cruzando... Disney, Então, o meu... maior líder sobre imaginação é o Walt Disney. Walt Disney. E muito legal que Exato. você falou que acabou cruzando 2 ou 3 assuntos diferentes, né?
Eu ia até te perguntar sobre isso, a questão da PNL, né? O quanto a programação neurolinguística, Legal. neurotransmissores, o Sim. quanto isso influencia no esporte, você acabou respondendo agora. Pô, que legal. Queria te falar sobre isso. Na PNL, a gente fala muito assim, da ideia de você mentalizar um resultado. Então, antes de você conquistar o resultado, você tem que conseguir mentalizar ele. Se você não consegue criar aquilo primeiro na tua mente, não vai se tornar realidade. Perfeito. Então você já está trabalhando isso, talvez com outros nomes, ou talvez com outros, né, por outros caminhos, mas basicamente é isso. Mentalizar um plano, pô, nós vamos jogar por ali, o gol vai sair dessa forma. Isso aí. Então, se a pessoa consegue visualizar aquilo, Isso. depois acaba acontecendo muito parecido com o que ela visualizou. Ela fala, nossa, foi o que a gente falou. Mas porque você falou, criou a realidade na tua mente, e aí foi lá e aconteceu. No esporte a gente vê muito disso acontecer, né? E o Tony Robbins fala uma frase muito legal, não sei se vocês já ouviram essa. O Tony Robbins fala isso, né? Ele fala assim, ó, finjas até que sejas. Exato, Finjas isso, até que isso. sejas, que legal. Fantástico. Fantástico. É Isso mais mesmo. ou menos isso que vocês estão falando, Isso né? mesmo. Porque se para você é algo que imaginar é quase que impossível, qual é a ação que isso vai ter? É claro que eu não vou conseguir me direcionar para aquilo que tenha que ser feito. É impressionante isso. Isso. É muito legal. Constrói primeiro na mente, né? É uma história Bem do que- Pelé. Certo. Né? A Pelé diz, né, num relato, Aham. Olha né, aí. que todo o começo de jogo antes ele ia para uma sala escura com um pano branco, né? Isso é relatos, né? Do nosso rei maior do futebol. E lá ele deitava, né? E o pessoal falava, ó, não vai lá não que o negão tá dormindo, né? Que ele tá dormindo. E bem claramente, depois de um tempo, Pelé diz, né, que ele ia lá e se concentrava, né? Que acaba sendo uma técnica ali de meditação e de ativação Isso. neural. Neural. Né? Eu acredito muito nisso, Vinícius. Eu acredito e usei por muito tempo quando era preparador físico. Eu fazia com que os atletas antes do jogo fechassem o olho. Eu acredito muito no aquecimento mental. Que Hoje, legal. além do corpo, eu trabalho também com aquecimento mental. É uma das maiores virtudes, ou seja, eu só consigo propiciar aos meus jogadores algo que o meu treinador queira, se eles entendam e que eles sejam mentalmente treinados. Olha. Vou dar um exemplo, então, finalizando do Pelé, que ele se concentrava. Lá nós jogamos com posse de bola, então nós acreditamos em trocar passe, não vou adentrar muito em futebol, mas nós acreditamos que podemos controlar o jogo com a posse de bola, manter a nós vamos ter posse. menos fragilidade em levar o gol. É uma estratégia, né? Então, tentamos ficar com a bola para controlar mais o jogo. Ou seja, o adversário sem a bola está conosco, temos menos chance de perder. Perfeito. Né? É um jogo, é um modelo de jogo que nós chamamos. Então, o meu jogador ele tem que ter coragem, porque nesse meio instante ele vai ser abordado para que alguém roube a bola dele, Claro. tome e faça. É o jogo, né? E então ele vai ter que ter ali consistência e resiliência, que são ações também neurais que devem ser treinadas. Depois a gente pode até falar um pouco sobre. E isso eu vou condicionar no treino. Ou seja, o que eu quero dizer? Num aquecimento que nós fazemos lá, eu não posso pedir pro meu cara, ganha quem fizer 3 toques. Não, mas meu time não quer isso. Meu time quer ter 10 toques e fazer o gol. Então, todos esses gatilhos Perfeito. mentais que nós damos aos caras vão ficar ali alicerçados ao Perfeito. conteúdo e objetivo do jogo. Perfeito. E uma das coisas que, principalmente quando a gente está lá no palco, né, ou no campo, que você está vivenciando a emoção, né, eu falo do medo, né? E aí, levando também uma frase do Luxemburgo, ele fala que é legal. muito interessante, que o medo de perder Tira a vontade de ganhar. Fantástico. Olha Essa eu não conhecia. só, O medo de perder tira a vontade de ganhar. o medo de perder me tira a vontade de ganhar. Ou seja, se eu continuar fazendo sempre a mesma coisa, se eu não arriscar, pode ser que realmente não dê certo, porque eu tenho tanto medo de perder que eu não vou ganhar de qualquer forma. Perfeito. Então, se você entra com esse mindset de que você pode entrar para ganhar e perder, pode ser que você perda. Olha que Perfeito. interessante, muito legal. Muito legal. E realmente porque se nós nos jogos, a gente no treino conversa muito sobre essas tarefas, né? Que o treino é a preparação para o jogo. E nós acreditamos que se preparar bem, condiciona e nos deixa mais perto da vitória. Então, isso é um mantra nosso, né? Isso mesmo. Treinar bem todos os dias para que no jogo a gente possa jogar bem ou estar próximo a jogar bem. Claro que não vamos jogar bem todos os dias. Isso é como todas as pessoas vão ganhar e perder, faz parte do Perfeito. processo. Porém,
Se eu treino uma equipe covarde, a probabilidade dessa equipe entrar de maneira covarde, de uma maneira com medo, de uma maneira para trás, vai ser 100%. Então, se eu crio a coragem, se eu treino a intensidade, se eu treino o vigor, a agressividade, né? Sentimentos que estão importantes ali junto com a confiança, que eu acho que é a palavra principal de um jogador de futebol, a confiança. Para mim, eu falo, Thiago, o que um jogador de futebol é? Confiança. O atleta de futebol é confiança. É isso aí, porque Quanto quando mais perde já era, né? confiante, Ele melhor. tem habilidade, tem qualidade, sem confiança não vai, A né? confiança é a palavra que direciona para mim ao jogo, ao jogador. O que você Incrível. gostaria de dar para o seu jogador? Se só pudesse só dar uma. Confiança. Olha que legal. Perfeito. E é interessante essa ideia, né? Esse poder que a gente está falando, do poder da mente de acreditar em algo, né? Eu converso bastante com a Bia sobre esse assunto quando a gente fala do Corinthians, né? Porque o Corinthians parece que faz de propósito, né? Sempre o gol no último minuto, no último segundo. A maioria dos jogos, ou parece que quase todos, mas todo mundo já acredita nisso. A torcida acredita nisso, o adversário acredita nisso, o time acredita nisso. E aí o que acontece? Isso. Exato. Acontece. Fala, pô, mas não é possível, o Corinthians vai fazer gol de novo nos 47 do segundo tempo. É mágica? É Não, mágica. não. Não, é todo mundo acreditando na nisso. mesma coisa. Exatamente. E aí vai lá e ganha do mesmo jeito. É impressionante, O Corinthians né? é incrível. Uma brecha pra falar do Corinthians, porque não tinha como não falar, né? Falando de esporte aqui, né? No último segundo. Mas são DNAs, né? O Vinícius, hoje a gente no futebol, nós falamos muito que as equipes precisam ter DNA. Eu defendo que, como toda empresa, um time de futebol tem que ser o teu DNA. Quais são as suas características? Para atacar, para defender? É o que você estava falando da posse de bola, né, Tício? O teu time gosta de manter a bola, mas tem time que prefere ficar sem a bola, né? Exatamente, dá a bola pro adversário, e sai do contra-ataque. Isso mesmo. Então são estratégias, Não né? tá certo nem errado, é futebol, estratégia. né? É um jogo. E eu acredito muito que essa troca de DNA, aliás, esse DNA é importante. Então, por exemplo, é criado por longo tempo que o Corinthians já tem o seu DNA. É uma equipe ali da galera que tá acostumado com mais intensidade, raça, marcação, né? né? A raça é o a raça O São Paulo já tem as suas características, o Palmeiras, as suas. Então, são equipes que já criaram o seu DNA. Então, por exemplo, para uma equipe de futebol, é muito importante na contratação de atletas você pensar em atletas que sejam relacionados ou próximos com esse DNA. Então, por exemplo, um atleta X no Corinthians que não tem tanto compromisso, não gosta de sujar a roupa ou essas coisas, talvez não vai dar certo. No Corinthians não vai. Não vai dar. Ali o que vai é a raça que você falou, né? Ele pode ser bom. Ele se entregar por inteiro vale mais às vezes do que o talento dele, Exatamente. né? O esforço é né? valorizado. Muito mais que o talento em si. Então, são virtudes, né? Das equipes e DNA. Então, Nossa, é muito interessante. A gente podia ficar aqui Vai o dia longe, inteiro, né? Falando. Vai longe. Uma coisa muito importante, Thiago, se você pudesse, com a experiência que você tem de vida hoje, com as pessoas que você já liderou, os trabalhos e as pessoas que você já tem aí de referência, dá uma mensagem para um líder que está buscando trabalhar com seus liderados. Qual a mensagem que você daria? Boa pergunta, hein? Puxa, uma mensagem aos líderes. Isso. Uma mensagem aos líderes é que eles sejam mais empáticos. Fantástico. Que eles pensem no ser humano nas três vertentes. Na empatia cognitiva, na empatia, na parte empática, né? Eu estar no próximo. Que eles pensem como se estivessem no lugar do outro. Quando eles tomem as decisões, ou quando os liderados tomem decisões que não sejam a que eles esperam, que eles se coloquem no lugar do outro, na vivência do outro, no ambiente que o outro viveu. Hoje eu tenho uma coisa muito grande que eu escuto no futebol, que eu brigo bastante, é que aquele jogador é burro, né? Tal jogador é burro, né? E eu não concordo com isso, né? Não no sentido do futebol, não no sentido de tudo mais, porque às vezes burro não é o jogador, burro é quem está levando a informação, né? Nós temos que saber as limitações. Perfeito. E temos que saber as potencialidades do jogador. Nós temos que saber que o sistema, que o ambiente, talvez daquele jogador não foi agradável para que ele se transformasse no jogador que eu queria, mas talvez com o tempo de trabalho que eu vou dar a ele tem essa condição
de se transformar no jogador que eu queira estar. Perfeito. E vai partir de mim, porque o conhecimento só é gerado através do estímulo. Exato. Porém, para mim deixar uma última palavra é: não se tem aprendizagem quando não se tem duas mãos. Ou seja, se eu quero ensinar, tem que ter alguém disposto a aprender. Perfeito. Senão, não tem aprendizagem. Não tem aprendizagem. Então, a pessoa que vai aprender ela tem que saber: olha, eu sou o Thiago, eu tenho essa expertise e quero te ensinar. E você, João, não tem essa expertise e quer aprender? Quando ocorre essa conexão, aí ocorre o interesse, gera-se atenção, e aí vai começar todo o processo de conhecimento, né? Que é a captação da informação. Exato. Esse é o Nossa, recado. fantástico. E cada coisa, a gente vai anotando aqui, né? Tô feliz, que eu tô indo bem. Muito bem. Vai ter bastante pautas pra gente colocar no livro, né? Exatamente. Eu Nossa, comentei, muito eu acho que é legal a gente bacana. comentar com o pessoal que está assistindo, né? Nós estamos desenvolvendo, eu em parceria com a Márcia, estamos bom. desenvolvendo um livro, que é o livro do Líder Antifrágil. Exato. Legal. E todas essas conversas que a gente troca aqui com nossos convidados, toda essa experiência que a gente absorve deles, nós vamos usar como fruto do conhecimento do nosso livro, né? Então nós vamos usar ele. Já tem um vendido, hein? Já tem o... São bacana. técnicas, né, muitas vezes, ou experiências vividas que faz sentido total para outras pessoas, né? Então nós vamos transformar tudo isso, vamos moldar para uma liderança antifrágil, Muito bacana. Não poder vamos usar. E eu acredito muito na liderança antifrágil, principalmente eu venho acompanhando o trabalho de vocês, que perfeito. Na verdade, você já tem um telespectador, com certeza. O Eu parceiro. sempre lá vendo. Que bom. Porque eu acho que essa liderança do não desistir, a liderança do acreditar, a liderança do cair e levantar, né? Isso A aí. liderança da resiliência. Se nós Isso aí. tivéssemos... hoje nas escolas de futebol a gente costuma dizer, se nós fôssemos treinados na infância, né, como nós éramos, né, a geração mudou. Hoje o filho, não quero ir no treino. A mãe fala, tá bom, o filho não vai. Não, minha mãe era Vai. diferente. Você falou que ia, agora você vai. Agora vai. Agora vai. Compromisso. Ali era o meu maior treino de resiliência. Ali. Então as gerações mudaram e por isso as informações, essa questão cognitiva das crianças também foi afetada um pouco. Com certeza. A resiliência, a persistência, a insistência, Perfeito. né? E isso é treinado. Então, Thiago, ainda acredito que líderes podem treinar funcionários, colaboradores, jogadores a serem mais resilientes, mais persistentes, mais tudo que eles podem ser e basta a gente estimular. Perfeito. Exatamente. Não tem como a gente fugir da pressão, né? Não fugir do problema ou fugir do risco, porque ele vai existir. É o contrário, né? Como vamos reagir Exato. perante a Perfeito, ele. Vinícius, Isso perfeito, Vinícius. Como reajo, né? Exatamente, porque Falar, vai vou fugir vai de dar todos os problemas da minha vida? exatamente, Não vai ter tem como. Se Exato. tem uma coisa que a gente Cara, tem certeza na vida é que vai ter problema. E Que vai ter dificuldade. E se não né? tiver, tá errado. Exato. Alguma E se coisa tá não tiver, acontecendo. causa um. Exato. E aí eu vou até mais. Você tem que agradecer por essas oportunidades, porque se não Isso aí. existisse Perfeito, Márcia. essas dificuldades, Isso será que aí. precisaria de mim aqui Isso desse aí, lado? isso Será aí. que a minha função verdadeiramente Muito bom. existiria? Isso aí. Muito bom. Então, Isso exatamente. aí. Em alguns momentos você tem que olhar. Eu brinco muito com os mentorados que eu falo, porque em alguns momentos eu não aguento mais fazer isso. E eu sempre uso o mesmo modelo, né? Eu falo, você já viu um médico que não quer trabalhar com doente? Se ele estudou a vida inteira para ser médico, é inerente à função dele lidar com doente. Em alguns momentos, na sua função, você não quer lidar com os problemas que são inerentes a elas. É a mesma coisa do médico não querer lidar com o doente. Então, você tem que agradecer Isso por essas aí. situações estarem É acontecendo isso aí. para que você mostre o seu valor. É isso, e não Márcia. fugir disso, porque as Exatamente dificuldades isso. virão, não é verdade? Exatamente isso. Eu acredito muito, Muito nessa bom. ideia, né? Que o antifrágil, inclusive a gente vai trazer num próximo episódio, a gente está montando um gráfico legal que vai mostrar isso graficamente. Então a pessoa vem numa linha reta, vamos dizer que é a força dela, né? Tá aqui no eixo Y, é a força da pessoa. E no eixo X está passando o tempo, né? Então a pessoa está vindo, legal. Quando ela sofre um estresse, o frágil vai cair, vai diminuir a força, tal. Então a força dele vem, vai cair. Ou vai acabar, ou vai quebrar, mas vai cair. O resiliente, ele vem, ele sofre o estresse, volta na mesma linha e continua reto.
na mesma linha que ele estava antes. Perfeito. Porque ele tem aquela capacidade elástica, né? De voltar ao que ele era antes. Que legal, Vinícius. E o antifrágil, ele vem, sofre o estresse primeiro, ele sofre, e depois ele volta acima da linha que ele era antes. Que legal. Então, quanto mais problema a gente passar, ou, Isso mesmo. né, chegarem para melhor. Que bacana. É isso que faz a gente ser mais forte. Aquele que não passou problema ainda, como dizem lá no Rio Grande do Sul, é um piá. É um piá. É um É um piá. Exato. Mas é interessante porque na psicanálise a gente mede o grau de resiliência da pessoa pelos impactos que ela conseguiu viver na vida. Isso aí. Porque se a pessoa não teve os vales, como que você pode cobrar dele que ele Isso tenha resultados aí. diferentes? Tá faltando sofrer um pouco para aprender, Para né, poder Márcia? Criar aquela exatamente casca. saber. Isso, a gente vê isso muito As no esporte. couraças, A gente né, fala que a isso muito gente no, fala. verdade, no mano. skate fala muito disso, né? Aquele que não caiu não anda de tem skate. ralado, né? Não Então, o tem. cara que andou... O skate é um dos maiores exemplos de cair, levantar, cair, levantar. Porque você vai lá, Perfeito. tenta uma manobra, cai... Normalmente o skate vai bater na canela, no tornozelo, nos piores lugares E e a vai de novo. probabilidade da queda é muito maior do que de acertar. chutar, né? E ele vai de novo, e vai de novo, vai de novo. 10, 20 vezes até acertar uma manobra. Ufa, Opa, consegui. conseguiu. Mas para conseguir uma, ele caiu 20. Exato. Nunca vai fazer uma manobra na Resiliência primeira. pura, né? Não é? Resiliência. Não tem aquele que vai fazer a manobra e na primeira já consegue. Exato. Não tem como, É né? aquilo que a gente fala, né? A repetição te leva na excelência. Exatamente. Só que o que acontece muitas vezes nessa era da agilidade que nós queremos da internet e tudo mais? Você acha que você vai se vestir e já vai sair pronto para algumas, né? Então, quando você entende que a repetição te leva à excelência, você vê, né, grandes atletas que eles conseguem grandes resultados, mas quanto ele repetiu aquele mesmo exercício para ele diminuir milésimos de segundo. Perfeito. Perfeito, Né? Márcia. E aí eu trago muito o exemplo do Rogério Ceni, né? Ele foi contratado para ser um excelente goleiro. Eu sou um excelente goleiro, mas eu quero ir além. Então, pera lá, depois do treino, ele ia bater falta, bater falta, bater falta. Só que ele começou a ser excelente de um dia para a noite, no bater falta. Não, né? Mas ele deixou de ser um bom goleiro porque acontece algumas coisas, algumas vezes isso na empresa. Eu sempre falo, pera lá, como que eu posso querer começar a bater falta se aquilo que eu tenho que entregar eu não estou entregando? É, primeiro o básico, né? Primeiro básico. O básico bem Então, feito, né? Bem feito. Agora eu posso ir bater Agora eu falta? vou além. Posso. E aí você sobressai. Que legal. Olha só que É interessante. verdade. Então, quando você entende isso, que você pode aquilo que você quiser, desde que você se prepare para isso. Que É legal. muito interessante. Até contribuindo, se puder e der tempo. Sim. Com certeza. Márcio, eu acho que a repetição gera a automação de muitas coisas e aprendizagem. E tão importante quanto repetir, eu creio também que é o feedback. A repetição Com é importante, mas ter alguém te dando feedback, Fantástico. Isso mesmo. né, um feedback positivo, Perfeito. né, ou a Ou de tentativa, redirecionamento também, né? ou de Feedback, redirecionamento. pô, muda aqui, muda Sai ali. pra ali, cara, faz assim. Então, a repetição mais o feedback Fantástico. Vai longe. vai longe, porque mesmo. o que causa a evolução, às vezes é uma visão extra o problema, né? Ali extra De fora, né? atividade, né? Eu falo com os líderes e falo às vezes até com os meus treinadores, trabalhei com alguns, eu falo, cara, às vezes você não tá vendo o problema. É isso Por aí. quê? Porque você tá dentro dele. Acabei de escrever isso. Você tá isso aí. dentro Isso dele, mesmo. cara. Você não vai Isso aí. ver. Tem que ter Falei, outro ângulo, eu tô né? vendo, Isso porque a mesmo. cobrança em cima de mim, que sou auxiliar, tá menor do que Isso. em cima de você, que é outra. Saia do problema. Olha só. Veja a ótica de fora, cara. Olha só. Veja o que tá acontecendo aqui, ó. Isso mesmo. E como um bom líder, e o líder tome a decisão. Então, é muito Perfeito. importante os feedbacks, né? Os feedbacks Isso são, mesmo. Perfeito. são importantes. Inclusive, eu comentei sobre isso, né? Num dos Exato. episódios. A gente fala, o feedback é o café da manhã dos campeões. Exato. Pô, perfeito. Fantástico. Quem Perfeito, consegue Laura. ouvir o feedback Isso e mesmo. transformar ele numa força é imparável. Imparável. Exato. Imparável, meu. E receber de uma forma positiva. Como um presente. É Que isso aí. Exatamente. É isso aí. Porque é muito difícil, legal, né, Márcia? feedback como Quando ele presente. chega, Exato. por melhor que ele venha, Isso mesmo. sempre é difícil, né? Exato. Porque ninguém quer assumir que errou, ninguém quer assumir a fragilidade. Olha lá, o que nós começamos a falar do É, ego e da começamos por vaidade. isso, né? Legal, começamos por isso, Exato. verdade. Ninguém quer aceitar isso. Isso Pô, eu mesmo. errei. Então, num primeiro momento, o feedback é difícil Dói, demais, né? Mas se você conseguir absorver ele, digerir Isso com a maturidade, tira a parte que é boa, porque tem parte que às vezes Claro. não ajuda, mas tira a parte boa e aplica,
é imparável, né? Exatamente. E ter pessoas que estão na estratégia, olhando a oportunidade, é interessante que enquanto você estava falando, eu já estava com o meu desenho mental. Eu já Que estava legal. imaginando as pessoas correndo e uma pessoa de fora falando, olha lá, uma oportunidade pro gol aqui, tá ficando um buraco aqui, espaço. vai por esse lado. Vai. Você tem que ter pessoas em diferentes posições fazendo e olhando as estratégias que tem por vir. Por isso que o time é importante, porque cada um vai estar olhando um ponto, né? Perfeito. Parabéns, viu? Obrigado, viu, Tio? Excelente, Eu que agradeço, muito bom. agradeço. O tempo passa muito Passa muito rápido, rápido, né? né? Como eu te falei, Verdade, voa, né, Ti? Voando. É assim, eu gostaria até de comentar, a gente terminar falando um pouquinho sobre um assunto bem legal, que é a gratidão. Te agradecer muito por você poder participar, estar aqui com a gente. Eu estudei um assunto recente sobre a gratidão, o poder que a gratidão traz na gente. Ela libera uma série de hormônios também que fazem muito bem. pra gente. Então, eu sou muito grato de ter você aqui com a gente. Eu sou, cara, É eu muito, agradeço. você vai somar muito com o nosso material, com o pessoal que está assistindo em casa. Vamos começar os comentários para mandar aqui para o Thiago. Quem tiver dúvida, manda para a gente aqui a mensagem. Depois a gente encaminha suas dúvidas para o Thiago e a gente vai conversando. Você pode ter dúvidas sobre a parte do esporte, sobre futebol, a área da academia, que nós falamos da Brainer Sports. Se você quiser falar um pouquinho sobre a Brainer Sports, deixar a tua última mensagem. Ô, Vinícius, a gratidão é minha, Márcia, obrigado. Obrigada. Na verdade, eu vi o podcast de vocês, sensacional. Eu recomendo a quem está assistindo, né, assistir o episódio e não assistiu o da Márcia, vai assistir o episódio 3. Episódio 3. Tá, vão lá, busquem informação. Gratidão pela nossa amizade, né? Primeiramente, que é de muitos anos. Aqui, um depoimento. Poxa, faz muitos anos que eu não te vejo. Você sabe que você é um irmão para mim. Então, acho que a vida é isso, né? A vida traz esses momentos felizes que a gente tem que estar. Eu sou um cara muito feliz por estar aqui hoje com você, com a Márcia, com a Bianca, com todos aí que estão ou vão assistir. E muito obrigado por tudo. A Brainer Sports está de portas abertas. Estamos em Suzano e Mogi das Cruzes. Somos escolas de futebol, pensando sempre, principalmente, no cidadão, informar o cidadão. Eu acredito muito que o bom jogador começa pelo bom cidadão. Perfeito. Quanto mais amor, companheirismo, cooperatividade, solidariedade, são coisas que estão no jogo. Se eu tomar o posicionado, eu não tenho que fazer o gol, eu toco para você. Isso é solidariedade, né? Então, eu acredito que isso eu posso ensinar às crianças também. Então, quem se interessar pelo trabalho nas escolas, Suzano e Mogi na página, e na nossa academia também, uma academia família, esperando vocês lá. Um abraço pro pessoal que trabalha comigo, lá o Glaucio, Kainan, Wesley, Letícia, Gustavo, Daisa, Richard. Bom, acho que eu esqueci de alguém. Me desculpem que a gente fica nervoso também, né? Lembrar de todos, né, da equipe. Valeu. Obrigado. Viu? Obrigado, Ti. Obrigada, pessoal, por acompanhar e realmente comente aqui o que vocês precisam de informação. Grata honra estar aqui com vocês dois hoje, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.